E aí, SPR com Estrogonofe por aqui. E hoje nós vamos falar da chave 13, dados versus histórias. Eu me chamo William Bellini, Free Pass vitalício assim como você. Bora tocar o terror na terra? Vamos lá então, dados versus histórias. Em Deus eu confio, os demais me tragam os dados. Isso aqui é muito legal, né? Nós temos o costume e fomos ensinados a confiar em todas as pessoas, todas as histórias que nos aparecem, que nos são apresentadas. Mas isso aqui é muito confrontante. Temos que confiar única e exclusivamente no próprio Deus. As demais pessoas a gente tem que verificar essas histórias através dos dados. Dados são números, histórias são letras. Isso aqui é a primeira vez que o Pablo falou, mas tudo bem, né? Dados são números, histórias são letras, perfeito. Só que a gente tem que pegar e começar a analisar isso de maneira diferente. Essa aula, para mim, foi uma aula muito impactante. Eu revi muita coisa aqui, comecei a lembrar de alguns episódios do meu passado e vou compartilhar com vocês na sequência. Não se emocione com letras, se emocione com números. Putz, né? Putz, como é que a gente não se emociona com letra? Letra de música, a letra do filme, letra de livros. A gente acaba se emocionando com tudo isso. Mas eu tenho que me emocionar com números. E olha só, eu sou da área de matemática. Minha primeira área de formação é matemática, onde eu fiz mestrado e doutorado. Então eu vou ter que me emocionar com os números. É meio complicado, né? De pensar isso daqui. Mas ele vai trabalhando isso na nossa cabeça e faz todo sentido. A maioria dos cérebros está programada para racionalizar, pensar de maneira fria, calculista, com números. E se emocionar com as histórias. Troque, se emocione com os números e racionalize as histórias e as letras. Muito legal isso, né? No primeiro momento é assim, desconfortante. Como é que eu vou fazer isso, já que eu estou a vida toda fazendo justamente o contrário? Eu me recordo de um episódio que aconteceu há muito tempo atrás, quando eu era técnico de informática numa empresa. E eu fiquei no horário do almoço, os proprietários da empresa foram almoçar, eu ficava lá e depois eu ia almoçar. E aparece uma pessoa muito bem vestida, assim, se portando, falando muito bem, e se apresentou dizendo que veio pegar alguns cartuchos. Se você voltar uns 20 e poucos anos atrás, bom, se é para voltar tem que ser para trás, né, gente? Se voltar todo esse tempo, o cartucho custava muito caro. Hoje a gente recarrega cartucho, é mais tranquilo, um pouco mais barato, mas naquela época era caríssimo, os cartuchos muito caros. E esse cara veio e contou uma história muito contada, falou o nome da proprietária, que já tinha conversado, que já havia solicitado os cartuchos e tudo mais. Se você voltar 2 décadas, você vai se lembrar, alguns de vocês, que nós não tínhamos a internet como a gente tem hoje, o WhatsApp de maneira tão tranquila assim, a gente quase não faz ligação, manda mais mensagens por WhatsApp, por aí vai, manda mais direct no Instagram do que outros meios de comunicação. E até se uma pessoa liga para você, você fala assim, caramba, por que tá me ligando? É difícil a gente receber uma ligação hoje, tá ok? E não tinha isso. Então, o que eu poderia ter ligado e confirmado a história. Mas eu não fiz isso. Acreditei na historinha, não confrontei os dados, logo eu me lasquei. Foi um prejuízo bem grande. Para minha sorte, eles tiveram compaixão, não me cobraram aquilo lá, mas eu me recordo que eu fiquei meses remoendo aquilo. Eu falei, cara, como é que eu pude ser tão burro de acreditar nessa história? E a partir dali, eu já, que era um pouquinho desconfiado, comecei a ficar mais desconfiado ainda das pessoas, de todas as pessoas. Não confiava mesmo. Depois daquele episódio, um bloqueio que aos pouquinhos foi trabalhado. E agora veio com uma pancada essa chave aqui para poder tratar tudo que tinha que ser, faltava ainda. Então, fuja de se emocionar com as histórias dos outros. Eu me emocionei com aquela história, acreditei naquela história e me lasquei. Pois a história não leva a nada, e não leva mesmo. Naquele caso me levou para o precipício, arrebentei com aquilo. A não ser para racionalizar, para entender por que a pessoa conta essa história. Se eu conhecesse essa chave, tivesse feito isso aqui, talvez não, certeza absoluta, eu não teria caído naquela história da carochinha, né? Naquela ladainha pura. Perde-se muita energia escutando as histórias dos outros. Eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Não sei você, mas já vem um bom tempo que quando a parentela se reúne, parece que eu tô assim, aquela conversa, do que vão falar, não tem perspectiva de melhora, perspectiva de prosperidade para o próximo nível, sair do ponto A e para o ponto B, sair do ponto A e andar um pouquinho mais, não tem isso. Essa ladainha está me incomodando demais. E se eu já era chato antes, não sei você, mas pensa num cara que está ficando cada vez pior, cada vez mais chato. E aí quando eu vou para um lugar desse, eu sempre levo um fonezinho de ouvido, aqui, da JBL, que eu gosto pra caramba, inclusive é o que eu utilizo para fazer o cardio todo dia. Boto o fone aqui e eu aproveito, né? Eu ganho tempo em dose dupla. Eu faço o cardio, que eu faço todo santo dia, e estudo alguma coisa. Então, o que eu faço?
Eu levo lá, termino o almoço, termino alguma coisa assim, né, eu vou lá e vou para um cantinho, sento numa cadeira e bora estudar. Uma outra coisa que eu fiz também, agora porque ficar levando os livros é meio complicado, né? Mas daí eu posso levar toda a minha biblioteca aqui, ó. Chegou ontem, comprei um Kindle Paperwhite Signature. Esse Kindle é muito show de bola. E eu já estava de longa data querendo a Bíblia King James. Adivinha? Por R$ 24,00 comprei e ela está instalada aqui, ó, 2.850 páginas. Já vou ler Isaías 55 hoje aqui. Mas por que você vai ler Isaías 55? Bom, além do SPR, eu também estou participando do Jogo da Vida. E a tarefa dessa semana, uma das tarefas, ler Isaías 55. Estou muito curioso para ler aqui, porque no celular eu já tenho várias versões da Bíblia. E eu sempre vou comparando uma versão com a outra. Então, se você não tem essa prática, eu recomendo que você tenha. Tenha no celular essas versões e dá para você ter o Kindle também no seu celular. Mas eu recomendo fortemente aqui, ó, dura semanas a bateria, semanas, né? A minha biblioteca atrás aqui está um pouquinho triste, né? Porque agora eu vou começar a investir no Kindle e não comprar tanto assim livros físicos. Questão de praticidade, né? Para poder dar conta. Afinal de contas, lá no Jogo da Vida serão 52 livros, mas eu vou ler um pouquinho mais do que esses 52 aí, beleza? Continuando aqui. O filme Titanic, eu não sei você, mas quando o filme Titanic foi lançado, a gente tem meme até hoje. E o Jack lá na ponta, cara, né? Com a menina lá, com aquela jovem senhora, e a gente entendia tudo errado, né? E eu já vem há algum tempo que eu venho me questionando. Depois que, por trabalhar em uma universidade pública, e não por caminhar com o pensamento esquerdista, socialista, esse tipo de pensamento já há bastante tempo, eu sempre venho questionando um monte de coisa. Tanto é que se eu pegar o Kindle aqui, ó, os primeiros livros que eu tenho aqui, está escrito aqui, o livro politicamente incorreto da esquerda e do socialismo, mentiram para mim sobre desarmamento. Ah, tem muita coisa aqui, ó, mentiram para mim. Tem até um outro livro aqui, Violência e Armas, da Joyce Malcolm. Então, ou seja, olha as coisas que eu já tenho aqui que eu tô lendo. Então, dá para perceber que eu não tô caminhando nessa vibe, né, já há bastante tempo. E aí eu sempre tenho questionado, tenho feito perguntas, na medida do possível, mas tem brigas assim que não vale a pena entrar e vai para um outro lugar. E uma coisa que eu tenho trabalhado bastante com os meus filhos aqui é com relação aos filmes, séries, o que está passando e tudo mais. Para olhar, principalmente, eu tenho conversado muito com meu filho que é adolescente. O que está por trás disso daí? O que querem te ensinar, o que querem colocar na sua cabeça. É simples assim. Querem pegar alguma coisa e colocar na sua cabeça. Sempre, 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 sempre. E aí eu tenho ensinado ele. Verifica quem é o roteirista, quem está por trás disso daí. Já pesquisar a vida da pessoa. Eu vou te dizer o seguinte, quando você começa a fazer isso, você vai ficar assustado. Eu não vou falar aqui abertamente, porque isso aqui vai estar público depois, né? Mas quem sabe quando a gente estiver conversando tete a tete, eu rasgo o verbo sem cerimônias com você. Mas, geralmente, essas pessoas estão envolvidas com coisas bem pesadas. Estão envolvidas com essas coisas. E aí a gente deixa. E aí essas pessoas contam uma história muito bem contadinha e tudo mais. Eu vou falar na chave 14 depois, utilizam a estratégia da jornada do herói, que também funciona para poder colocar coisa na nossa cabeça, que são coisas que nos afastam do reino. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso daí. Frase que me chamou a atenção nessa aula, quando o Pablo disse, historinha não vai mudar ninguém. Historinha, essas ladainhas não mudam ninguém. Só reforçam aquele estado emocional que a pessoa já está, e o que ela quer, na verdade, é um abraço quentinho, né? Um abraço quentinho para ela, reconfortante para continuar estando daquela mesma maneira. Ela não quer ser confrontada de maneira alguma. Já o storytelling cria um enredo, cria um alvo, coloca na história, coloca você na história, coloca o terceiro na história, assim todo mundo vai prosperar. Storytelling vai mudar, ele vai transformar a sua realidade. É uma estratégia muito poderosa. E para você, assim como eu, que nós estamos aqui colocando as coisas para fora, transbordando aqui através das atividades, aprender sobre storytelling é muito importante. Inclusive, eu não me recordo onde, se é no SPR ou se é no Pior Ano, em algum lugar ali eu vi 7 semanas de storytelling. É uma habilidade que eu recomendo fortemente que nós tenhamos. Tanto é que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho aqui 7 livros que
falam exatamente sobre isso aqui, ó, Storytelling. 7. De tanto valor que eu dou a essa habilidade. Ela é muito importante. A gente tem que aprender a contar história de maneira adequada. E como experiência, eu vou recomendar que vocês estudem, leiam, procurem um vídeo que trate da questão da A Jornada do Herói. A jornada do herói é uma estratégia muito poderosa para você poder contar a sua história. Existem alguns passos, você vai elencando elas, e se você seguir aqueles passos, na hora que você está verbalizando, seguindo aquilo lá, você faz isso que o Pablo está dizendo aqui. Na hora que você está criando um enredo, alvo, você se coloca na história, você coloca o terceiro na história, assim todo mundo prospera. A pessoa que está de fora, ela se sente inserida na história quando você utiliza a estratégia A Jornada do Herói. É uma estratégia poderosa para contar a sua história envolvendo o outro. Beleza, gente? É isso daí. Bora prosperar, general. Até mais.